E se a gente falasse de produto sem querer parecer inteligente o tempo inteiro? Meu nome é Vinícius Miguel, está começando mais um Produtoriano. E eu não sei se você percebeu que colocar um produto na rua hoje está se tornando um processo cada vez mais democrático. Não tem como a gente fugir de IA nessa discussão. Hoje, uma pessoa com conhecimento básico em programação, se ele consegue entender alguns conceitos, através de um prompt, ele consegue colocar uma ideia na rua, assim, não funcional, escalável. A gente sabe que a gente não está nesse ponto. Eu não sou defensor de que os devs vão deixar de existir e tudo mais, mas colocar uma ideia na rua pronta para ser validada, essa janela diminuiu muito e ficou um processo mais democrático. Algumas pessoas têm um poder maior sobre isso. Isso leva a gente para um caminho, quando a gente está olhando para o produto, que é o diferencial competitivo no seu produto não é o que ele faz, não é apenas o que ele faz, porque muitas pessoas hoje, quando têm uma ideia, ao invés de procurar um dev, ele vai no chat GPT e a gente tem comparativos de produto o tempo inteiro. Então não existe mais uma briga aqui para conseguir colocar isso, eu preciso de um time, eu preciso de uma infraestrutura. Não, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Então essa barreira diminuiu bastante. Então mais pessoas conseguem colocar mais ideias na rua num tempo mais curto. Por que eu trouxe esse plano de fundo? O que eu queria convidar para a gente entrar na mesma linha de raciocínio? A gente vai para um caminho, na minha visão, que o diferencial competitivo do produto é usar a história que você tem em cima dele, alinhado com o seu tipo de público, como ferramenta de engajamento, trazendo um plano de fundo e um pouco mais profundo. A GUP, ferramenta de recrutamento e seleção, faz recrutamento e seleção. E se você estudar um pouco a plataforma e fazer um prompt que copia algumas funcionalidades, eu acho que você vai conseguir colocar funcionalidades no ar, não escalar e tudo mais, mas você vai conseguir validar. Zendesk é a mesma coisa, é a mesma estrutura. Então, eu quero um aplicativo tipo tal. Então, essas coisas vão acontecer. Só que esses grandes e algumas empresas que vêm surgindo, elas vão trazendo uma dor, elas endereçam uma dor específica de um público, muito pontual, e contam uma história, encorajam essas pessoas para usar aquele produto. Não é que eu vou. A ideia a ser construída, que eu vejo esse caminho acontecendo, é colocar na cabeça do cliente, no caso, que é você pode usar um produto parecido com esse no mercado, mas você vai usar o produto que eu estou fazendo porque ele tem mais a ver com você, ele tem uma visão e uma missão parecida com a sua, o time aqui interno tem uma ética de trabalho parecida com a sua, e com o seu feedback a gente consegue fazer coisas melhores. Então, o senso de comunidade, engajamento e construção, ele se torna um diferencial competitivo. E aí não conflita muito com a ideia de PLG, de Product Led Growth, então não conflita tanto, mas eu vou por um caminho, as empresas vão por um caminho cada vez mais de marketing led, que talvez voltando um pouco a como era um tempo atrás, mas um equilíbrio. E quando a gente junta isso, não tem como a gente não falar de growth, né? Não tem como a gente não falar de growth, de entender a alavanca e tal, mas por um caminho muito mais de entender profundamente um único usuário. Cara, quem que é aquele único perfil ali? E através daquele único perfil, a IA, e aí eu trago com IA e automação, eu consigo pensar em interações específicas para aquele único usuário. Então eu deixo de olhar para o todo, então não, do todo eu tenho essa massa de pessoas e tudo mais, mas agora com ferramentas de inteligência artificial, e aí eu vou usar no estágio mais avançado do meu produto, eu consigo pensar em experiências personalizadas para um público cada vez menor e melhor, para um cohort cada vez mais estabelecido. Então eu consigo pensar numa experiência personalizada, se a pessoa fizer isso, se a pessoa fizer aquilo, e aí eu consigo contar histórias e trazer pessoas pensando em coisas específicas para ela. E aí eu deixo de olhar para um caminho onde o diferencial competitivo era o que o produto faz, e dentro disso, o meu diferencial competitivo é para quem o produto é, o que o produto faz e como ele faz. Então, tudo isso acrescenta na discussão de trazer um produto de sucesso no mercado, porque não existe uma barreira muito grande de trazer um novo produto. É rápido, é um prompt e as coisas começam a acontecer. Isso no nosso papel influencia em muitas coisas, porque cada vez mais a gente tem que ser capaz de usar essas ferramentas e coisas do tipo, mas estar mais junto do usuário, de preferência nós sermos os nossos próprios usuários em alguns momentos, ou seja, eu uso o produto que eu vendo, tenho que fazer isso diariamente.
para as coisas conseguirem fluir, eu conseguir ter tração. Então, PMs hoje, eles vão estar imersos numa camada de negócio e experiência muito interessante para o que tem a vir. É o que eu tenho visto por aí. E aí, voltou-se a ter discussões sobre qual que é o nosso papel em algumas situações, em algumas coisas. Será que a gente vai ter uma postura de CX em alguns momentos? Será que a gente vai se aproximar um pouco mais dessas áreas? Na minha visão particular, eu acho que não. A gente vai estar cada vez imerso em negócio. Essas questões vão ficar com as respectivas áreas, mas vai ser uma ferramenta e uma visão a mais para a gente trazer resultados de negócio para o que a gente está pensando em construir, o que a gente precisa construir e tudo mais. Então, isso aproxima a gente cada vez mais de negócio e deixa, às vezes, tarefas operacionais, backlog, coisas do tipo, para outras funções. Porque a gente consegue olhar isso e somar essas pontas, a gente consegue, talvez, com a mesma atração e as mesmas ferramentas, levar um produto de 0 a 100 e ter insights para levar um produto de 100 a 1000, por exemplo. Quando a gente está falando de escala e tudo mais. E aí, as coisas ficam mais elitizadas para o nosso lado. Acho que os profissionais, os bons PMs hoje em dia, eu busco ser um bom PM diariamente e tudo mais, a gente precisa entender essas ferramentas e conseguir trazer, tangibilizar isso em diferenciais competitivos para o produto que a gente toca. Porque, cara, com certeza o produto que você toca tem alguém que já fez mais barato, usando 1/6 do time que você tem para construir e funciona, porque essa barreira é menor. Então a gente tem que entender outras ferramentas para mostrar porque que as pessoas têm que continuar usando o que a gente construiu do jeito que a gente construiu, e essas outras ferramentas não tá apenas em fazer um produto melhor, está em outros locais. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu queria compartilhar com você essa visão, queria entender o que você acha. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu ponto de vista e vamos criar e elaborar essa discussão junto, que eu tenho certeza que não é a primeira vez que ela vai chegar aqui no canal. Te vejo até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado até aqui, abraço.